Mundo da Criança. Oferecimento Pimenta Pimentinha. Seu pequeno sempre na moda. Olá, muito boa tarde, é sempre uma alegria, uma honra ter você junto conosco aqui na TV Marília. Estamos começando mais uma edição do nosso programa O Mundo da Criança, na edição deste sábado, ao vivo, numa boa, muito feliz de estar aqui ao meu lado ele, Dr. Francisco Agostinho Júnior, professor da Faculdade de Medicina da Unimar, e muito nos honra aqui com sua presença. Diga lá, doutor, muito boa tarde. Boa tarde, Marcos Vinícius, muito boa tarde a você, telespectador, a você, papai, mamãe, vovó, a família que inicia com a gente o programa O Mundo da Criança. Programa que tem por objetivo único levar até você que cuida do filhinho, que cuida das crianças, que tem esse olhar de carinho para com os nossos meninos, as nossas menininhas que estão crescendo, para que realmente algum conceito sobre o aspecto médico, sobre o aspecto saúde, possa ser aperfeiçoado ou até aprimorado, ou que possa servir assim como orientação para que aquele pouquinho a mais você possa oferecer a seu filhinho, quer seja prevenindo as situações de doença ou mesmo alguma orientação que possa realmente ser interessante para você como família. E nós estamos aqui ao vivo, né, Marcos, nessa tarde de sábado e com uma visita hoje muito interessante. Hoje nós vamos falar sobre coisas que é a nossa especialidade. Fala, Bernardo. Isso aí é o que a gente domina, né, doutor? É o que a gente domina muito. Aliás, eu tô para achar um caboclo que diz que não domina. Um que assuma, não, eu não entendo nada disso. Do que vocês vão falar hoje, então? Olha, medicina? Locução? Não. Vamos falar de futebol. Vamos falar de futebol. Nossa, isso é o que a gente entende realmente. Somos experts. Não só para comentar, sugerir, mas olha, o que a gente critica esses caras de futebol. Para escalar, a gente escala a seleção, escala Corinthians, Santos, nós escalamos todo mundo, mas aí a gente, para dar um charme no programa, a gente trouxe alguém especialista. É verdade. Realmente, porque isso, poxa, mas falar de futebol, não, nós vamos falar de futebol, nós vamos falar de atividade física para criança. É isso aí. Porque nós estamos aqui com o professor de Educação Física, mestre das escolinhas, que é o Marco Aurélio. Marco Aurélio, grande amigo de longa data, e nós temos assim até que comemorar com ele aqui, né, Marcos? Porque verdade. A escolinha, Estádio BR, que na verdade era ABB, onde lá a molecada se reúne de monte, né? E eles vêm de todos os cantos, né? Olha, mas eu vou contar uma. Ao longo dos anos, quer dizer, hoje nós merecemos uma festa aqui, um bolo. 20 anos nós estamos comemorando da escolinha de futebol Estádio BR. Que orgulho, hein, mano? Poxa vida. Isso aí realmente... Quanta gente importante já passou por ali. Quanta gente importante, olha, e quantos craques, hein? Não é? Que continuam atuando até hoje. Quantos pais não ficaram ali naquele alambrado ali, né? Torcendo tal, e olhando, será que meu filho vai, será que ele não vai? E aí o filho ainda não joga direito e chega em casa, ainda leva uma bronca, sabe? Uma bronca. Às vezes não precisa, nós vamos falar sobre isso, às vezes não precisa nem chegar em casa, viu, doutor? Você já sai com o puxão de orelha dali. Menino, você não correu, você não viu o professor falando para você correr, você veste a camisa 10 e não corre. Mas tudo isso é para trazer alguns conceitos importantes para você, família, sobre esse momento, assim, até importante da saúde dos filhos. Nós estamos aí com um problema de saúde pública, Marcos, que veja assim, muito sério, que é a obesidade ou mesmo o sobrepeso. Olha, Marcos, até 9 anos de idade, você acredita? De 5 a 9 anos, olha, mais ou menos 30% das nossas crianças são obesas. É muito grande. De 9 até 19 anos, 20% das crianças brasileiras, gente, são obesas. E aí, isso é problema hoje, isso é problema.
Então aí nós temos que realmente falar alguma coisa sobre saúde, e isso entra atividade física. Sem dúvida. Então nós temos que comemorar 20 anos dessa escolinha fantástica da cidade de Marília, que aí vários craques já passaram aí, outros até mudaram já de rumo, né? Mas vários craques já passaram, e nós queremos falar que uma escolinha, uma atividade física, o futebol, é uma fonte de saúde para o teu filho. É uma ocupação que realmente é importante. Mas o Marco está aqui, e ele que é um colega, é um amigo de uma família amiga, está lá a Isabel com a sua escola de danças, né, Marco? E realmente gente muito querida do nosso coração, de longa data. Marcos, eu queria te agradecer muito pela tua presença aqui, porque o assunto é atual, eu sei que você tem experiência, isso equivale a experiência no tete-a-tete com a criança, e isso realmente esse inteirinho que você está oferecendo às crianças saúde. Então são 20 anos trabalhando com isso. Eu quero te agradecer muito a tua presença aqui nesta tarde para falar sobre as crianças e o futebol das crianças e o relacionamento dos pais com os filhos e o relacionamento com os pais dentro dessa sociedade competitiva que existe em relação ao futebol. Obrigado, viu, Marcos? Doutor, acho que da minha parte agradeço muito o convite, o senhor Marcos. É importante, talvez, nesse momento, a gente conversar algumas coisas. Até conversamos com alguns pais, com certeza temos pais de alunos nossos e de outras escolinhas assistindo o programa. Os conceitos mudaram muito, né, doutor? A vida mudou muito. Hoje em dia, antigamente, fazer esporte era uma coisa natural, que todo mundo fazia com naturalidade, na rua, brincava. De uns anos para cá vem sendo cada vez mais difícil isso, está sendo cada vez pior, as cidades vão crescendo, os espaços vão ficando escassos para as crianças. Uma outra coisa muito preocupante, a violência nas ruas. Então o garoto ele acaba ficando pressionado por toda essa estrutura, ele não tem onde extravasar, né? E o futebol ou o esporte em si, né, uma escola de esportes, hoje vem sendo a alternativa de muitos pais para que esse garoto possa extravasar, para que ele possa se educar, para que ele possa movimentar o seu corpo. O senhor falou muito sobre peso, obesidade, e eu até incluo outras coisas no aspecto social também, doutor. Muito difícil a gente ver as crianças hoje muito presas. As crianças, eles vão para lá, eles não têm, muitos apresentam muita dificuldade, doutor, de coordenação motora, porque não brincam na rua. Então hoje é fundamental que os pais possam estar atentos, que além da educação física escolar, que as escolas geralmente proporcionam, que o filho possa estar engajado em alguma escola de esportes. Não necessariamente futebol, mas temos futebol, basquete, vôlei, natação, artes marciais, dança, alguma coisa que possa fazer com que ele movimente seu corpo e possa perceber, doutor, a importância dessa movimentação corporal. Então, a gente está à disposição aqui para falar das experiências de 20 anos, mais claro sobre o futebol, que é a minha especialidade, pratico futebol desde os 10 anos de idade, né? Então, como atleta, tive uma carreira boa, uma carreira estável, e hoje como técnico, né? Hoje mais como proprietário da nossa escola. A gente vem completando 20 anos e tem bastante coisa aí que se passaram ao longo desses 20 anos, a gente está à disposição, doutor. Marcos, é isso que 20 anos vendo as crianças jogar e orientando. Marcos, faz um resumo dessa história pra gente aí, porque... Como é que começou isso, né? Isso é um orgulho para Marília, né? Um orgulho para nossa cidade, um orgulho para a gente que é daqui de Marília e que tem realmente assim, ver uma empresa, hoje é uma empresa, Estádio BR, a ABB anterior, e realmente você vê aí
20 anos dá para passar algumas gerações por você. Como é que é isso, Marcos? 20 anos de história. Doutor, veja bem, a gente iniciou essa trajetória em 94 e comentávamos, um dos nossos primeiros alunos foi o filho do doutor Renato, né? Filho do doutor Francisco, foi meu segunda matrícula. A primeira foi o doutor Rafael Pascon, né? Hoje médico também. Foram, por coincidência, são dois garotos, as duas primeiras matrículas. Lá em 1994, quando eu parei de jogar, né? Eu era atleta profissional, já tinha formação em educação física e iniciei esse trabalho. E nunca mais, não parei mais, doutor, porque eu tinha... Todo atleta de futebol pensa em continuar no futebol. Eu pensava em voltar para equipes, para dirigir, doutor, para ser técnico e tal. Mas quando a gente montou, eu recebi algumas propostas e pensei bem, tive no Marília um período, mas eu achei que o meu dom realmente era era fazer esse trabalho de base. Então, como o senhor falou, muitas gerações se passaram. Hoje a gente está lá com os filhos dos de ex-alunos, né? E é muito, muito gratificante, doutor. Meu filho hoje é técnico, né, doutor? Ele trabalha comigo, está se formando agora em dezembro em educação física, né? Está graduado já e é técnico, é meu técnico, né? É um dos meus funcionários ali, trabalha comigo. Então, isso é muito gratificante para nós. E foram 20 anos também difíceis, né, doutor? Não é fácil chegar até aqui, no nível que nós chegamos. Hoje nós temos jogadores, atletas em grandes clubes do Brasil. Nós temos atletas profissionais. Nós temos uma empresa de agenciamento, né, paralela à escola de futebol. Então, foi muito duro, doutor, chegar até aqui. Foi muito difícil ao longo desses 20 anos, né? Agora, o que eu posso deixar como mensagem aí, uma mensagem inicial aí para aqueles que passaram, é que a gente sempre trabalhou com muita responsabilidade com a criança. A primeira palavra é responsabilidade, porque nós cuidamos do bem mais precioso que tem os pais, que são os filhos. E ali, doutor, todo mundo sabe, que nem o senhor Marcos falou, todo mundo sabe um pouquinho. Todo mundo é técnico, então não tem jeito de você falar assim, mas você viu, então você fica ouvindo algumas coisas, né? Então eu já ouvi bastante. Eu falo assim, né? Imaginando, viu, Marcos? Ao longo desses 20 anos, né? Quanto cabelo que caiu, você já imaginou, rapaz? Caramba. Quanto pai que teve ali, todo mundo achando que o filho é craque, e um achando isso, outro achando aquilo. Mas é gratificante, cara. Eu estou muito contente de chegar nessa marca aí. E, doutor, estou me preparando para os próximos 20. Né? Legal, é bom. É muito bom. E aí, quer dizer, o cara ou ele vai para um time profissional ou ele é médico, cara. Você vê que o pedigree ali é bom, cara. Os dois alunos iniciais, né, o Renato e o Pascon, realmente são, coincidentemente, os dois médicos. E ainda, você tem um detalhe nisso, não é? Os dois são psiquiatras. Doutor, uma outra coisa que também interessante que eu estava pensando esses dias... Não, e detalhe, eu não sei o Pascom, mas o Renato joga até hoje um belo futebol. Né? Sim, os dois sabiam, tinham qualidade. E quando ele não vai na bola, ele fala bem. Orienta. Conversa. O doutor, e o Marcos, você não sabe também uma outra história interessante, é que eu dei aula para a filha do doutor também, que ela jogava. A Raquel. Essa parte do meu cabelo caiu aqui em cima, foi da Raquel, então, dela. Então por isso que o Jean entende um pouquinho de futebol, né? Rapaz! A Raquel, ela tinha um time lá, umas meninas, elas juntou lá no Cristo Rei, e elas logo nos meus primeiros anos ali, né? E ela, professor, tá aí, doutor, falou, não, Marcos, as meninas querem jogar, e elas juntaram uma equipe ali do colégio ali e tal, para jogar. E eu tinha acabado de jogar, é interessante que... E eu ainda estava com aquela coisa de atleta, né, de técnico e tal. Então eu ia dar as palestras para elas, eu começava a falar de tática, de tal. E elas assim, passavam, uma estava passando batom, outra estava passando... E elas conversando, mas seu rosto está assim. Eu falei, gente, mas eu estou explicando aqui. E elas lá na patrulha. Então, quer dizer, eu falei, e a Raquel era líder, né? Então, mas foram tempos bons, muito bons. Isso aí nos trouxe muita bagagem hoje, né? As meninas, hoje eu vejo muitas delas aí formadas, são mães, né? Então, muito interessante, mas assim, uma parte desse meu cabelo caiu é culpa da Raquel, não, Marcos? A outra foi a minha. A outra parte que caiu foi a minha. Meu Deus. Cada... Bom, mas agora eu entendi porque que o Jean joga bem. Eu acho que a Raquel dá das táticas para ele, francês.
Mas ele mencionou um fato assim, extremamente interessante, mas que nós que trabalhamos com criança, você não trabalha com a criança. Né? Há toda um suporte familiar muito forte que envolve a criança. E aí tudo isso que o Marcos falou. Realmente o elemento forte da família que está vinculado ao amor verdadeiro. Eu sempre digo que o amor de pai para filho, ele é rigorosamente real, ele é absoluto, ele é indiscutível. O contrário não é muito verdade, não, né? Mas de pai para filho ele é real, né? E aí, quando você cuida, nossa, você tem toda, o Marcos usou uma expressão, toda uma responsabilidade para com o filho dos outros, né? E isso envolve o pediatra, envolve aquele que cuida da criança. Agora, Marcos, eu queria saber assim, sabe, como é que é a sua experiência assim? Porque para mim o pai vem assim e diz assim, ó, o meu menino está com febre, o meu menino tá com dor, o meu menino precisa isso, precisa daquilo relacionado à saúde. Agora, como é que o pai e a mãe chegam lá para você, Marcos, e dizem assim, olha, eu vim trazer esse menino aqui, como é que é esse primeiro contato? O que tem levado, né? Eu quero que você faça dele um craque, ou então, ó, como é que é esse primeiro contato seu com os pais, aquele que vai lá matricular o filho? Doutor, nós temos lá uma ficha que ela, ao longo dos anos a gente vem aperfeiçoando, né? Que é uma ficha, uma anamnese inicial que o pai responde as opções que ele pretende, né? Doutor, 90% do preenchimento das fichas que nós analisamos depois, todos os anos, o objetivo dos pais é atividade física, doutor. Que ele faça uma atividade física, que ele tenha relacionamento com outras crianças, que ele aprenda regras de convivência, que ele aprenda limites, certo? Então, 90% dos pais, o objetivo é esse quando ele entra. Na secretaria, doutor. Quando ele preenche lá embaixo. Quando sobe lá para cima, pro gramado... Na hora do jogo. Aí essa porcentagem, ela cai mais ou menos para uns 40%. Porque os outros 60%... Na hora que dá o apito, virou zero. Exatamente, doutor. Os outros 60%, eles passam a olhar... puxa, ele bateu bem na bola aqui, ele tocou bem ali. Então, estive conversando com o Marcos alguns itens. Nós tivemos recentemente, doutor, a Copa do Mundo no Brasil. E um aspecto que tem nos preocupado bastante, esse ano em especial, é o aumento do interesse dos pais pela profissionalização ou por uma condição profissional precoce dos filhos. Isso, doutor, é uma situação que pode prejudicar muito a vida futura do garoto. O pai, ele tem que ter a consciência de que no futebol profissional de alto nível, a proporção ela é minimamente, quase que imensurável, doutor, daqueles que entram para praticar o esporte e daqueles que conseguem chegar naquele patamar máximo, doutor. Então hoje eu me sinto muito preocupado com essa proporção, aumentando essa proporção de pais que sonham com um futuro do filho no futebol profissional. Porque o filho já sonha naturalmente, doutor, isso é normal. É normal o filho sonhar, a criança sonha, todos nós somos crianças, todos nós tivemos a nossa chance de sonhar. Agora, hoje houve um aumento, doutor, a televisão, a mídia, o futebol, hoje eles não falam mais não falam mais em o importante é competir, como era a nossa época. Não, você tem que ir lá e tem que dar o máximo, você tem que mostrar, e nós temos ali uma proximidade com grandes clubes também. Isso influencia muito negativamente alguns pais que veem alguns garotos chegarem em grandes clubes. Então, eu estou muito preocupado com esse fenômeno pós-Copa do Mundo, doutor. Essa maneira de pensar dos pais atualmente. Correto. Vamos para o intervalo rapidinho e a gente volta para falar mais. A gente tem muita coisa para conversar aí, porque realmente esse é um assunto até assim, eu realmente desconheço hoje qual é o mecanismo. Eu acho que o pai que está nos assistindo, que se interessa e que tem um filho aí, esse mecanismo que eu quero que o Marco explique, como é que funciona esse mecanismo da evolução
de um garoto da escolinha ir para frente. Além da saúde que a gente tem que falar, porque realmente é saúde física, mas tudo isso, o que ele está mencionando, Marcos, é um outro aspecto da criança interessante, que é o aspecto emocional, né? E aí então você tem um aspecto familiar, um aspecto emocional, um aspecto físico, e às vezes isso acaba sendo uma razão muito forte para aquela criança, para a mentalização daquela criança, e acaba o fato não sendo produtivo. Exatamente. Rapidinho intervalo, a gente volta. Daqui a pouco o professor Marcos fala mais aqui conosco no programa O Mundo da Criança de hoje, especial falando aqui sobre futebol, sobre atividade física e, sim, sobre a evolução dentro do esporte. Rapidinho, a gente volta com o nosso programa. Não sai daí não, até já.